Fala pessoal, tudo bem? Bom, eu estou continuando aqui o nosso curso de Geometria Analítica Plana, a gente está no capítulo de reta, certo? Então nessa aula de agora a gente vai falar sobre o coeficiente angular de uma reta, antes da gente entrar na forma reduzida de escrever a equação da reta. Então esse conceito é muito importante, tá bom? Então olha só, no caso aqui eu vou considerar a reta não sendo paralela nem ao eixo x e nem ao eixo y, então eu estou considerando a reta inclinada. Então essa reta ela pode formar tanto um ângulo agudo quanto um ângulo obtuso com o eixo das abscissas com o eixo x. Então, denotando por m o coeficiente angular, a definição de coeficiente angular é o seguinte: o coeficiente angular de uma reta é igual à tangente do ângulo que essa reta forma com o eixo das abscissas. Tá? Então é por essa razão que nesse caso específico eu não estou considerando as retas paralelas aos eixos, porque, bom, ela ser paralela, primeiro que ela não forma um ângulo com o eixo x, a não ser que ela esteja sobre o eixo x, né? Mas aí nesse caso nem teria problema, porque esse ângulo seria zero, né? E aí a tangente de zero é zero. O problema é quando ela é paralela ao eixo y, porque esse ângulo que ela forma com o eixo x é igual a 90 graus. Então aí a tangente de 90 ela não existe, ou alguns consideram como mais infinito. Tá? Então é por isso que nesse caso específico tem essas duas exceções para a definição de coeficiente angular. Então por isso que aqui a gente está focando apenas nas retas inclinadas, porque aí com certeza ela vai formar um ângulo ou agudo ou obtuso. Tá? Então a reta intersectando o eixo x, o coeficiente angular é a tangente do ângulo que ela forma com o eixo x. Então essa é a definição de coeficiente angular. Beleza? Então tá aqui. Bom, agora vamos lá. Vamos aprender então a encontrar esse coeficiente angular, essa tangente. E a gente tem essas duas situações, né? Ou quando ela forma um ângulo obtuso, ou agudo, perdão, ou quando ela forma um ângulo obtuso, tá? Bom, quando ela forma um ângulo agudo, então pega dois pontos dessa reta, dois pontos quaisquer. Então, se a gente tem a equação da reta, a gente consegue achar quaisquer pontos dessa reta. Então, olha só. Então, o que a gente vai fazer aqui vai ser o seguinte, ó. Eu vou traçar uma paralela passando por um desses pontos, uma paralela eixo x passando por um desses pontos, e vou traçar uma paralela ao eixo y passando pelo outro ponto. Então, no caso aqui, eu tracei a paralela passando no ponto A e a paralela aqui passando no ponto B. Ao fazer isso, o que a gente obteve? A gente obteve aqui um triângulo retângulo, onde esse cateto aqui vai valer o quê? YB menos YA. Já esse cateto aqui, ele vai ser o quê? XB menos XA, né? Então, a gente tem aqui XB menos XA, certo? Com XA negativo, né? Então, no caso, você acaba somando quando substitui por número. Bom, outra coisa, como esse cara é paralelo ao eixo x, se esse ângulo aqui é θ, esse ângulo aqui, ele também vai ser θ. Perfeito? Certo? Então, o que ocorre? Então, a tangente de θ aqui vai ser o quê? Vai ser o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Logo, então, o que a gente tem aqui, o m, que é a tangente de θ, vai ser, então, YB menos YA sobre XB menos XA. Certo? Então, está aqui o coeficiente angular da reta. Beleza? Bom, agora vamos para o caso em que o θ é obtuso. Então aqui, ó, de novo, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou traçar uma paralela aqui.
e vou traçar uma paralela aqui. Então, mais uma vez, a gente formou aqui um triângulo retângulo, certo? Onde, agora, esse cateto aqui, ele vale, vou escrever ele para cá, ele vale XA menos XB, e esse cateto aqui, ele vale YB menos YA. Muito bem. Bom, se esse ângulo aqui é θ, esse ângulo aqui, então, ele é 180 menos θ. E como esse é paralelo a esse, então esse ângulo aqui também vale 180 menos θ. Então eu tenho, em relação a 180 menos θ, o cateto oposto e o cateto adjacente. Logo, a tangente de 180 menos θ é igual a YB menos YA sobre XA menos XB. Ocorre que, na redução do segundo para o primeiro quadrante, a gente tem que a tangente de 180 menos θ é menos a tangente de θ. Só que a tangente de θ é m, então esse camarada é menos m. Beleza? Então, com isso, ó, a gente tem então que menos m é igual a isso, e aí quando eu passar o menos para lá, eu vou inverter aqui embaixo, né? Vou trocar o sinal daqui de baixo, em vez de trocar o sinal de cima. Então, a gente tem que o coeficiente angular aqui também ficou o quê? YB menos YA sobre XB menos XA. Então, de uma maneira ou de outra, a gente acha o coeficiente angular da mesma maneira, né? Então, se você tem dois pontos, vai ser, né, que é o que a gente costuma até escrever dessa maneira, tanto ali quanto aqui. Aqui a gente tem um ΔY sobre um ΔX, porque se eu fizer YA menos YB sobre XA menos XB, ou seja, o que é importante é você respeitar a ordem dos pontos. Você vai achar a mesma coisa, porque seria a mesma coisa que multiplicar por menos 1 em cima e embaixo, certo? Então, o coeficiente angular é sempre o ΔY sobre o ΔX. Tá legal? Beleza? Então, definição de coeficiente angular. Coeficiente angular é a tangente do ângulo que a reta forma com o eixo das abscissas, ou seja, com o eixo x. E você encontra esse coeficiente angular pegando dois pontos e fazendo a razão entre a diferença das ordenadas sobre a diferença das abscissas, sempre respeitando a ordem dos pontos que você pega no numerador, no denominador também. Tá legal? Então, antes da gente ir para a aula seguinte, né, quando a gente finalmente vai chegar aí na parte de equação reduzida da reta, vamos então resolver alguns problemas envolvendo esse conceito de coeficiente angular. Tá legal? Então, é isso que a gente vai fazer agora. Bom, então vamos lá. Então, olha só. Então, nesse primeiro problema, a gente tem o seguinte, ó. Dados A, 4 menos 3 e B, 1 menos 7, encontre o coeficiente angular da reta que passa por A e B. Então, olha só. Então, como a gente acabou de ver, o coeficiente angular, ele é o ΔY sobre o ΔX. Então, o coeficiente angular, ele é YB menos YA sobre XB menos XA. Então, aqui a gente vai ter que o coeficiente angular,
ele vai ser, então, menos 7 menos menos 3 sobre 1 menos 4. Então, ó, menos 7 menos menos 3 é menos 7 mais 3. Menos 7 mais 3, menos 4. Menos 4, menos 3. Bom, menos 4 sobre menos 3 é a mesma coisa que 4/3. Beleza? Tranquilo? Então, tá aí esse coeficiente angular da reta que passa por esses dois pontos. O segundo problema é análogo, né? Mesma coisa. Calcule o coeficiente angular da reta que passa pelos pontos A, 0,2 e B, menos 3, menos 5. Então, de novo, né? O coeficiente angular, ele é o ΔY sobre o ΔX. Então, o coeficiente angular aqui, aí como eu falei, né, no take anterior, né, você pode fazer YA menos YB sobre XA menos XB também. Né? O importante é você respeitar a ordem dos pontos que você toma, não precisa ser necessariamente nessa ordem aqui. Né? Então, vamos lá. Então, vou fazer assim agora. Então, YA menos YB sobre XA menos XB. Então, como eu disse, o importante é você respeitar a ordem dos pontos aqui, tá? Bom, então vamos lá. Então, M, ele vai ficar 2 menos menos 3 sobre 0... Opa, não. 2 menos 5. 2 menos 5. Sobre 0 menos menos 3. Aí sim. Então, aqui, ó. 2 menos 5. Menos 3. 0 menos menos 3. 3. Menos 3 dividido por 3 dá menos 1. Então, o que a gente pode observar? Né? No primeiro exercício, o coeficiente angular deu positivo. Se o coeficiente angular deu positivo, é porque a tangente do ângulo é positiva. Se a tangente do ângulo é positiva, é porque esse ângulo é agudo. Então, na nossa primeira reta, ela tem essa cara aqui, certo? No segundo exercício, nosso coeficiente angular deu negativo. Se o nosso coeficiente angular deu negativo, é porque o ângulo é obtuso. Se o ângulo é obtuso, é porque a reta com esse coeficiente angular aqui tem essa cara, tá? Beleza? Então, você tem sempre a situação. Quando o coeficiente angular é positivo, ela está inclinada dessa forma. Quando o coeficiente angular é negativo, ela está inclinada dessa forma. Tá? Bom, e aí, só para finalizar essa aula, vamos definir o que é um coeficiente linear. Um coeficiente linear, ele é a ordenada do ponto que a reta intersecta o eixo y. Então, aqui eu tenho duas retas, aí, claro, coloquei intersectando o mesmo ponto. Digamos que esse ponto aqui, como ele está no eixo das ordenadas, então a gente já sabe que ele tem abscissa 0. E digamos que a ordenada desse ponto seja n. Seja um número n. Tá? Botei aqui positivo, mas poderia ser negativo também. Esse n é que é o coeficiente linear da reta, tá? Então, quando a reta corta o eixo y, o número onde ela corta o eixo y é que é o coeficiente linear. Tá legal? Beleza? Bom, então com essas definições, a gente pode então finalmente, como eu disse, entrar aí na parte de equação reduzida da reta, tá? Que será o tema aí da nossa próxima aula. Tá legal? Então, queridos, até lá. Um abraço.